Buenos dias, olá, que tal? Hoje nós vamos aprender o último conteúdo que será dado na nossa avaliação continuada. A partir da semana que vem teremos os PDFs com os resumos de tudo que foi dado. Hoje nós vamos saber, estamos já estudando os verbos do futuro, já futuro simples. Nós estudamos os verbos do futuro simples regulares e os verbos em futuro simples irregulares. Agora nós vamos ver os verbos em futuro perfeito indicativo. Lembrando que o verbo regular simples, ele é conjugado, cantarei, partirei, viverei, aquela terminação, viverás, viverá, viveremos, aquela terminação tranquila. E aqueles outros que as terminações mudam, poner, pondrei e outros que vimos na aula passada. Esse verbo do futuro perfeito, ele é um verbo que eu tenho que conjugar dois verbos. Como assim? Primeiro eu tenho que conjugar o verbo haber, no futuro simples. Então, olha a terminação que já conhecemos. Abrir, aqui é o verbo haber conjugado no futuro. Fica, yo abré, tu abrás, ele, usted habrá. A mesma terminação que nós já conhecemos. Nós outros abremos, os outros abreis, eles abrão. Mesma terminação do futuro simples. Então, eu tenho que pegar o verbo haber, conjugar no futuro simples e depois colocar um outro particípio. Muito bem, vamos ter que relembrar o que são particípios. São verbos que terminam regulares em ado e ido, ou to ou show. Como assim? Aqui eu tenho o verbo passar, o verbo tenir, o verbo viver, o verbo empeçar, amar, vender, que são regulares. Como são regulares, então, se eu tenho o verbo passar, vai ficar passado. Ado. Eu tenho o verbo tenir, vai ficar tenido. Por quê? A terminação IR é terceira conjugação. O meu verbo de terceira conjugação eu coloco em ido. O meu verbo em primeira conjugação eu coloco em ado. E segunda conjugação, ido, como é o verbo vender. Aqui eu tenho viver, não é terceira conjugação também? Então, tenir, tenido, viver, vivido. Vamos ver esse aqui, ó, empezar, primeira conjugação. Se eu tenho verbo de primeira conjugação para colocar no particípio, eu vou colocar ado. Então, empezar, empezado. Amar, amado. Aqui eu tenho verbo de segunda conjugação, vender. Vai ficar vendido. Então, para relembrar, se eu tenho verbos terminados em AR, eu colocarei ado, que é a primeira conjugação. Se eu tenho o meu verbo terminado em ER ou em IR, a minha terminação vai ser ido. Cantar, cantado, vender, vendido, partir, partido. Como é em português. Aqui eu tenho um verbo irregular. O verbo descer é um verbo irregular também em português, que é dizer, fica dito. Em português, descer fica dito. Aqui eu tenho o verbo escrever, é um verbo irregular. Então, o particípio dele não é escrevido, é escrito. Aqui eu tenho o verbo abrir, é um verbo irregular. Então, ele vai ficar aberto. Aqui eu tenho o verbo seguir, vai ficar seguido, porque ele é um verbo de terceira conjugação e ele é regular. Então, como eu formo uma frase com o verbo haver? O particípio do verbo haver é abrido, é habido, tá? Então, eu posso ter uma frase assim, ó. Yo habré habido. Bom, aqui eu digo para você que eu tenho um futuro perfeito de um verbo. Eu vou montar uma frase. Digamos que eu vou montar aqui. Yo abré. Posso pegar algum verbo aqui. Abré passado la roupa. Então, para eu ter um verbo no futuro perfeito, eu preciso ter o haber conjugado e depois o particípio do verbo. Tu
habrás tenido. Tenir é o verbo pintar. Tu habrás tenido el pelo. Você tem pintado o cabelo. Qualquer verbo aqui, eu preciso conjugar, eu preciso ter o verbo conjugado no futuro, a pessoa correta e mais o particípio. Por isso que ele é chamado o verbo composto. Tu habrás vendido. Ele habrá comprado na roupa. Nosotros habremos partido. Ellos habrán amado. Vosotros habréis empezado la classe. Então, para eu ter um verbo no futuro perfeito, eu tenho que... Primeira coisa, eu tenho que saber a conjugação do verbo haber, que fica habré, eu habré, tu habrás, ele habrá. Nós outros habremos, vós outros habreis, ele os abram. Lembrando que é a mesma terminação do futuro simples que vimos nos verbos regulares e irregulares. Eu só tenho... Ele é um verbo irregular, porque... Mira, lembra-se que eu falei para vocês na aula passada? Se eu acrescentar qualquer coisa no radical, ele se torna irregular. Então, aqui não é haberê, é habré. Então, o verbo haber é um verbo regular no futuro. Quando eu jogo ele para o futuro, eu acrescento uma R. Ficará habré, habrás, habrá, habremos, habreis e habrão. Mas essa terminação você já conhece, que nós já estudamos essa terminação em futuro simples. Todos eles terão essa terminação. O que difere aqui, o que está complementando, é que você terá que incluir o próximo verbo no particípio. E você precisa saber o que é um verbo no particípio. O verbo particípio é um verbo no passado. Sim, você vai ter uma construção com o verbo no futuro, mas você terá que acrescentar um particípio, tá? Então, os particípios são esses aqui: passado, ter, viver, ado e ido. Eu vou colocar lá na plataforma os particípios regulares, os particípios irregulares, como se forma o futuro perfeito, e nós vamos fazer as atividades. Com certeza, com as atividades você conseguirá perceber como conjuga esse verbo. Não pode ser conjugado sozinho, ele precisa ser conjugado com o verbo haber no futuro e mais o particípio. Teremos atividades na plataforma, é um dia de plantão, onde você pode perguntar na hora que estiver copiando, e essa, lembrando, é o último conteúdo para a nossa avaliação continuada. Na próxima semana teremos atividade de revisão para nos prepararmos para a avaliação continuada. Hasta la próxima clase. Adiós, besitos.